Boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e vim conversar com vocês, meus amigos do Centro Espírita Nova Luz e alguns amigos do meu perfil no Facebook. Nós vamos hoje tratar de uma palestra que eu fiz há muito tempo, que se chama Frases de Chico para Refletir e Praticar. Na verdade, foi quando eu comecei a fazer mais palestras aqui em Jundiaí. Eu resolvi fiz um levantamento de frases de Chico, tanto que eu não tenho nem as referências das frases, mas que teriam sido ditas por ele, e trabalhei com esses textos, com essas pequenas frases, e como o Chico era espírita e era um grande espírita, nada melhor do que a gente pegar esse conhecimento dele, essas informações dele, essa experiência dele e trazer para a nossa vida. Mas antes vamos fazer a nossa prece, solicitando a misericórdia divina para que nos fortaleça, nos ampare, nos inspire nesta noite, nos ajude a compreender o mais profundo significado das expressões que nós estudaremos nessa noite. Pedindo também que o nosso lar seja higienizado, protegido, que os espíritos que estejam conosco possam aprender também, possam estudar também, e se forem mais evoluídos que nós, que possam nos ajudar a compreender, a nos realmente fortalecermos nesses conceitos, nesses conteúdos. Pedimos também que desta conversa de hoje possamos sair melhores, mais amadurecidos, mais conscientes, mais responsáveis espiritualmente. E certos da generosidade divina, do amor de Jesus, da proteção dos nossos mentores, espíritos familiares e simpáticos a esse estudo, ao Espiritismo e a nós mesmos, nós pedimos e damos por recebida a autorização, a permissão do Pai para iniciar os nossos estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então eu não tenho referência para dar para vocês, exceto o nome de Chico, tá bom? Então vamos começar. Eu não trouxe muitas frases, para a gente conversar um pouquinho direitinho com algumas frases, tem muitas, tá? Para Chico, que Chico é o autor ou teria falado. A primeira que eu trouxe diz o seguinte: a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Quando os espíritos nos recomendam com insistência a prática da caridade, eles estão nos orientando no sentido da nossa própria evolução. Não se trata apenas de uma indicação ética, mas de um profundo significado filosófico. Então veja, ele está falando de caridade e ele está falando que os espíritos indicam, insistem, estimulam, recomendam que nós pratiquemos a caridade, mas eles não estão fazendo isso como nós pensamos, que é para o bem do outro. Claro que é para o bem do outro, é óbvio que é pelo bem do outro, mas é para um bem nosso também. Sabendo que pela lei de causa e efeito, tudo que nós damos também retorna. Então, quando a gente faz a caridade que o outro recebe, essa mesma caridade ela volta para nós. E aí, como ela é uma força no sentido da nossa própria evolução, da nossa própria perfeição, então nós fazemos um grande bem quando fazemos a caridade. Agora, cabe também, eu trouxe aqui para vocês, cabe também a referência do significado da palavra caridade. Eu não vou entrar no significado filosófico, como o próprio Chico comenta, nem na profundidade do termo dentro da doutrina espírita, mas numa pontuação bem rápida. Da onde é a origem, a etimologia da palavra caridade? Ela vem do latim, da palavra carita, e significa amor. Caridade vem do latim, que é nascido da palavra carita, latina, que significa amor, e de carus, que tem como significado alto valor, digno de apreço, de envolvimento, de abraço, de fazer alguma coisa porque aquilo é importante.
Então a caridade, ela vem de uma palavra importantíssima, que é uma palavra que amor, ela trata de uma ação de amar nesse caso aqui, é no sentido de você trazer o melhor de você para o outro, e isso repercutir em você mesmo. Então, no sentido comum, a gente sabe, a caridade, o significado é uma pessoa que se desapega de algumas coisas para fazer o bem a outra, ou dando de si mesmo ou dando de suas coisas, é basicamente isso. Então, gente, quando a gente fala de caridade, é para dar com o coração, é para fazer com amor. E este fazer com amor significa reconhecer que o outro necessita, que é importante que o seu ato, o seu gesto amoroso, o seu respeito àquele ser que está necessitando de qualquer coisa que você possa oferecer, material, afetiva, moral, ou e com isso ter a consciência de que o próprio gesto de caridade também é um gesto de auto-amor, tá ok? Uma outra frase que Chico teria mencionado diz assim: para servir a Deus, ninguém necessita sair do próprio lugar, do seu próprio lugar, ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Vocês já ouviram falar? Nossa, eu jogo toda semana na Mega Sena. Se eu ganhar, eu vou fazer caridade. Tem um lar de idosos aqui pertinho, eu vou dar um monte de roupa para os velhinhos, eu vou dar condições deles de se divertirem, vou comprar, sei lá, melhorar o ambiente deles em alguma coisa. Ou então, se eu trabalhar e eu conseguir a promoção que eu quero, eu vou ter X a mais de valor, eu vou investir uma parte desse aumento que eu vou receber para ajudar uma família que eu conheço, que é muito pobre, mora aqui na minha região. Ou seja, a gente tenta barganhar com Deus, fazendo uma troca. Senhor, eu quero fazer o bem, tá? Mas eu não faço porque eu não tenho condições. Se você me der condições, eu vou fazer esse bem. Combinado? Só que o que Chico falou, a doutrina espírita fala, nós podemos fazer o bem onde estamos, nós podemos servir a Deus onde estamos, nas condições que temos. Não tenho nada para dar, eu posso amar, eu posso sorrir, eu posso ouvir, eu posso dar um ombro, eu posso orar, eu posso fazer muitas coisas. Então, repetindo, ninguém precisa sair do próprio lugar, do que está fazendo, e da onde vive, das condições da sua existência para fazer o bem. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é verdade, eu estou aqui dentro da minha casa, no escritório do meu lar, no mesmo lugar onde eu tenho trabalhado, sempre trabalho, além do meu escritório no centro da cidade, eu trabalho nesse escritório aqui dentro da minha casa, e eu estou sentada na minha cadeira, no meu escritório dentro da minha casa, e tudo que eu estou precisando ter para fazer a minha cota de serviço a Deus é ter uma internet e a boa vontade de vocês me ouvirem. Porque eu vou falando e vocês estão aqui compartilhando desses conhecimentos que nós estamos trocando agora. Então, gente, sim, existem pessoas que têm condições mais difíceis, mas mesmo a condição mais difícil não impede de nós fazermos o bem, servirmos a Deus na condição que for permitida, tá bom? Outra frase. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas, olha só, mas não querem nada com o esforço de renovação, é o próprio esforço. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam seus problemas. Não sei se vocês percebem que as frases de Chico não são frases assim, nossa, que perfeita, que linda. A questão não é a beleza da frase, é o conteúdo. Então, Chico está dizendo o quê? Bom, muita gente está esperando que Deus ajude. Ótimo, maravilha. A gente pode esperar, a gente pode rezar, a gente pode pedir, a gente pode implorar, a gente pode fazer o que for. Mas só que tem que ser feita a nossa cota, a nossa parte nessa equação de solicitar auxílio divino tem que ser realizada. Desculpa, engasguei. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, peraí, Senhor, eu estou doente, eu quero a cura.
Pode fazer um milagre? Deus pode, se ele achar que deve, que nós temos condições de receber este milagre, que na verdade milagre da impressão, que é uma quebra das leis naturais, não é uma quebra, é como Deus consegue ajustar dentro da lei natural que a gente seja beneficiado por alguma razão, ou porque temos mais tempo para aproveitar. A Vânia tá indo bem, estava programado para ela ficar sem condições de trabalho ou para ela desencarnar, mas ela tá se esforçando, então eu vou dar mais 5 anos de vida para a Vânia. Então não é porque a Vânia merece mais, a Vânia pode aproveitar melhor o tempo. Aliás, o Divaldo conta que certa vez ficou doente e ele solicitou a ajuda de Deus para conseguir ficar mais tempo. Tem até uma história engraçada a respeito disso, que o espírito que estava acompanhando a situação criticou, brigou, chamou a atenção do Divaldo, porque ele disse assim: por que você estava pedindo? Por que pediu 10 anos? Por que já não pediu 20 anos, 30 anos? Que coisa, pedir pouco é besteira, né? Então a gente vai pedindo, só que precisa fazer a nossa parte. Não é só sentar e esperar o milagre, porque milagres, nesse sentido que nós falamos que Deus pode tudo e não viola as próprias leis, ele pode acontecer, mas ele vai acontecer com a pessoa que se esforça, que faz a sua parte. Então, aqui ele diz também que esse tipo de pessoa, esse perfil de pessoa, ele quer que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Aliás, por esta razão, que é prejudicial isso, tá? Muitas pessoas ficam assim, tem um desencarnado, eu amo uma pessoa, essa pessoa vivia perto de mim, gosta de mim, etc, desencarnou, e aí fica chamando a pessoa para atender os seus problemas. Pega uma pessoa que nos ama, que não é muito evoluída, porque nem nós somos, e aí essa pessoa é chamada para ajudar. Aí ele chega aqui no nosso ambiente e vai pensar como? Sem o conhecimento espiritual, a responsabilidade espiritual, o entendimento do impacto daquela atitude que nós estamos pedindo, e vai tentar nos ajudar. Então, sem querer, nós atraímos pessoas, seres, espíritos que nós amamos para nos obsidiarem, porque ele vai querer interferir, e nós queremos que ele interfira, mas a gente não sabe qual é a resposta melhor para a nossa vida. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Outra frase. Essa é uma frase super atual, tem tudo a ver com o momento do nosso mundo e o momento especialmente do Brasil. A omissão, ou seja, o deixar de fazer, a omissão de quem pode e não auxilia o povo, de quem nós estamos falando? Políticos, ou servidores públicos, ou pessoas que representam ONGs ou entidades que têm poder junto à população. A omissão de quem pode e não auxilia o povo é comparável a um crime que se pratica contra a comunidade inteira. Tenho visto, diz Chico, muitos espíritos dos que foram homens públicos na terra, em lastimável situação na vida espiritual. Ou seja, ele dá um profundo alerta àquelas pessoas que são comprometidas com as questões políticas, com as questões sociais, com as questões comunitárias, e alerta essas pessoas de que ter o poder nas mãos e não fazer uso dele para o bem comum causam prejuízos terríveis na vida desta pessoa que errou. Então, não sou só eu, cidadão, não sou só eu, indivíduo na sociedade, que não estou recebendo aquele benefício, aquele direito que o Estado podia me fornecer, um direito meu receber. Não sou só eu que sou prejudicado, mas também a pessoa que me prejudicou ou nos prejudicou coletivamente vai sentir o impacto daquilo, porque em algum momento será cobrado. Nesse sentido, e aí não é Chico falando, foi Raul Teixeira, que é um outro grande palestrante espírita. O Raul conta que determinada vez ele foi para uma conferência espírita e ele ia atravessar a rua de uma grande cidade aqui do Brasil, e ele ia atravessar a rua e no semáforo ele ficou muito impactado, por alguma razão, com uma senhorinha, uma mulher muito miserável, muito pobre, muito
em uma situação bastante triste, catando lixo dentro de uns cestos de lixo ou de alguma coisa, sei lá como é que chama, uns cestos de lixo nos fundos ou na lateral de um restaurante, próximo a um restaurante. E eles estavam indo para o restaurante, o Raul e as pessoas. Bom, ele não teve condições muito, ele ficou impactado, mas ele não quis estragar o almoço, tudo, atravessou a rua, ficou pensando, né, o que causa uma situação tão deplorável como eu senti o impacto daquela mulher. E aí, depois disso, o espírito que o protegia, o que o inspira para as palestras, veio e esclareceu que aquela mulher, ela não estava, e a gente que é espírita sabe disso, não era à toa, não era um acaso que aquela mulher estava passando aquela situação, que em determinada encarnação anterior, essa mulher tinha sido um grande político brasileiro, famoso político brasileiro, só que ele não fez o que ele tinha que ter feito. Ele falhou, prejudicou muitas pessoas, prejudicou, a depender se era um político que atuava numa abrangência federal ou estadual ou municipal, ele atingiu determinados grupos de pessoas, e se ele desviou dinheiro, e se ele não cumpriu o seu dever e aquilo prejudicou as pessoas, tornando-as mais miseráveis, mais pobres, desesperadas, muitas vezes partindo para o crime ou para o suicídio, esse político, obviamente, ele causou um mal para si mesmo. E o interessante dessa história de Raul Teixeira, que por sinal está escrita na internet, mas eu escutei numa palestra virtual, num vídeo que eu vi dele, ele contando isso. Ele diz o seguinte, que interessantemente, esta mulher, que tinha sido um homem político poderoso numa encarnação anterior, estava catando comida no lixo na rua que levava o seu próprio nome. Olha o impacto de uma informação dessas. Você tem o seu nome, você é reconhecido como alguém importante, nossa, o político doutor fulano de tal. E de repente aquele político está reencarnado ali no pedinte, no mendigo, no miserável, no abandonado, no desempregado, que está passando por uma extrema penúria, porque ele semeou isso para a coletividade e para si mesmo. Então nós somos herdeiros de nós mesmos, de nossos atos, de nossos pensamentos, de nossas escolhas, dos nossos sentimentos. Então, essa história do Raul Teixeira não tem nada a ver com o Chico, mas tem tudo a ver com o Chico quanto ao que eu expliquei anteriormente do que eu li que Chico teria dito. Outra frase de Chico: gente há que desencarna imaginando que as portas do mundo espiritual vão se escancarar para ele, vão se lhe escancarar, de Chico, tudo bonitinho. Mas ele diz também que é um ledo engano. Sim, é um engano. Porque quando chega do outro lado, Chico continua, ninguém quer saber o que fomos, o que possuíamos, que cargo ocupávamos no mundo. Não tem tudo a ver com essa história que eu acabei de contar do Raul Teixeira? Tem tudo a ver. Que cargo? Quem foi você? Qual era o seu nome? Você tinha sangue azul? Você era rico? Era pobre? Era poderoso? O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Para quem estuda espiritismo sabe que as frases de Chico estão todas alinhadas com a doutrina espírita. Mesmo eu não pegando, como é meu hábito, os textos doutrinários, Evangelho, Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, sei lá, ou qual obra, eu estou falando de espiritismo, porque Chico falava de conduta espírita, Chico falava de conhecimento espírita, e o que Chico disse aqui também é conhecimento espírita, é informação do espiritismo. Então, quando a gente desencarna, ninguém vai perguntar quem nós éramos, mas o que nós sentimos, o que nós fizemos, qual o bem que nós multiplicamos, qual a bagagem de conhecimento, de sentimento, de afetividade, de caridade nós conseguimos carregar para o outro lado. Então não é só o político
que vai passar por essa situação que Raul Teixeira contou e eu mencionei, mas qualquer um de nós, o mau filho, o mau pai, o mau esposo, a má esposa, o mau chefe, o mau subordinado, o mau político, o mau cidadão. Sim, todos nós estamos comprometidos com o melhor. E bagagem que se leva daqui é a bagagem do que nós fizemos, o bem ou o mal. E aí nós teremos a repercussão. Diz ainda Chico que sem a ideia da reencarnação, sinceramente e com todo respeito às demais religiões, ele, diz eu, né, que era ele, não vejo uma explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. Olha a gravidade do que ele diz. Ele não conseguia explicar Deus sem a reencarnação. Ele foi mais além do que eu. Eu sempre digo assim, olha, eu amo Jesus. Eu não sou fã de ninguém, mas se tem alguém que eu poderia dizer eu sou fã, é de Jesus. Mas eu até acho que se alguém provasse que Jesus não existiu, para mim não teria nenhum problema grave, porque o que importa é a mensagem de Jesus. Eu amo o mestre que trouxe uma mensagem, é a mensagem que eu amo. Então, se alguém chegasse e dissesse, Vânia, verdade, foi comprovado, Jesus nunca existiu, a mensagem dele continua sendo válida, continua sendo importante, eu continuaria sendo cristã. Chico foi além, ele diz que não se justifica nem Deus sem a reencarnação. Então, sim a reencarnação, e aí eu arremato a minha ideia de Jesus, porque se alguém falasse para mim, não existe reencarnação, aí, para mim, o céu cairia sobre minha cabeça, ou o chão sumiria de sob os meus pés. Porque realmente não existe explicação para tudo o que nós vivemos na história da nossa humanidade, para tudo que nós estamos vendo e vivendo hoje, no dia de hoje, dia 30 de julho de 2020, em todos os lugares do mundo, se a reencarnação não estivesse na nossa existência como uma lei. Porque com a reencarnação tem lei de causa e efeito, então a gente entende por que alguém que não fez nada está passando por tanto mal, por tanto sofrimento. Tem a lei de liberdade e a gente entende porque alguns têm menos liberdade, outros têm mais e sabe que tem uma lei de consequência, que é essa de causa e efeito. Então se abusou da liberdade, se não abusou não pode estar cerceado, é porque também já abusou lá em algum momento, possivelmente. Então nós conseguimos, pela lei de reencarnação e pela lei de causa e efeito, entre outras leis naturais, a gente consegue explicar por que o mundo está desse jeito, e por que está tão difícil, e por que a gente tem que ter paciência, fazer a nossa parte. Lembrando aí, não adianta esperar milagre, tem que fazer a nossa parte. Nós vamos trabalhar para mudar esse mundo, vamos mudar tudo, nós vamos mudar as relações humanas, nós vamos mudar a sociedade, nós vamos mudar a política, nós vamos mudar a educação, nós vamos mudar tudo por amor, com dedicação, com trabalho. Mas, enquanto a gente está vivendo aqui, mesmo com esse sentimento de esperança, de trabalho, de desejo de transformar o mundo, nós precisamos entender que a reencarnação, ela é a maior prova de que Deus existe, junto com a lei de causa e efeito. Porque não tem como dizer Deus é bom, mas eu não fiz nada e eu sofro amargamente. Deus é bom, mas eu não consigo sair desse estado de coisas e eu não fiz nada para estar aqui, e assim por diante. Então a gente precisa ter essa consciência, e Chico tinha. Diz Chico assim, Emmanuel sempre me ensinou a seguinte coisa. Ele falava uma frase, Emmanuel falava uma frase para Chico. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, reclama. Se elas não são verdadeiras, não se incomode, não ligue para elas. Nós sofremos tanto pelo que os outros pensam de nós. Nós sofremos tanto porque os outros não veem a gente como a gente gostaria. E eu posso falar nós, porque possivelmente aí desse lado tem a gente assim. E eu garanto para vocês, gente, é um sacrifício para mim. Quando eu percebo que apesar de todos os meus esforços, alguém não entendeu a minha ideia, a minha boa vontade. Alguém não
conseguiu enxergar o meu esforço, o meu sacrifício. Claro que no fundo disso que eu estou dizendo, tem vaidade, tem orgulho, nós somos imperfeitos. Então, quando eu admito que eu realmente tenho vaidade, tenho orgulho, não sou humilde para entender que falho, é óbvio que eu vou me incomodar com a opinião dos outros. Mas o Emmanuel vai além. Ele diz, ora, se estão falando é verdade, está incomodando por quê? É verdade? Mas você vai sofrer por uma verdade que estão te falando? Você não gostou, isso é outro problema. Mas é verdade, não se incomode. Agora, não é verdade? Por que você está sofrendo? Ah, mas todo mundo vai pensar. Todo mundo vai pensar. Mas isso é problema dos outros, não é seu problema. O problema é o que você pensa de você. O problema é o que você é. O problema é o que você fez de verdade. Então, o Emmanuel, claro que na prática das nossas relações sociais as coisas podem não ser tão literais. Mas nós não estamos falando, falaram mal de mim aqui no bairro, a gente vai tentar esclarecer, é óbvio, é nosso direito. Mas daí a não dormir, porque todo mundo ouviu falar uma frase que você não sabe nem se os outros acreditam e você dorme com a consciência tranquila, então você tem que pensar que a gente só deve sofrer pelo que a gente fez de errado, não pelo que a gente não fez, tá? Diz Chico que a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. É como se tivesse uma tubulação, vai pelo tubo a água, vai para o ralo, vai embora. É um escoadouro. Então, a doença escoa nossas imperfeições para o corpo. Porque quem é imperfeito é o meu corpo? Não. Eu, espírito, sou imperfeito. Eu, espírito, sou egoísta. Eu, espírito, sou invejoso. Eu, espírito, sou maledicente. Eu, espírito, sou orgulhoso. Sou mau, sou, sei lá. Então, as imperfeições do eu, espírito, elas vão se manifestar no físico. Porque através dessa manifestação, eu me transformo. Então, ele diz assim, que é como a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições, inconscientemente o espírito, que somos nós, quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo, porque não é do nosso psiquismo natural ser maus, ser imperfeitos. Nós construímos um quadro e agora temos que reconstruir, alterar esse quadro. E aí Chico arremata dizendo, na realidade, toda doença no corpo é um processo de cura para a alma. Então, gente, claro, nós não queremos sofrer, nós não queremos ficar doentes, nós nem queremos desencarnar mesmo sabendo que isso é um fato, vai acontecer só não sei quando. Mas todo esse processo é uma limpeza, porque a hora que eu, viciada em álcool, tenho uma cirrose, eu escoei espiritualmente para o meu corpo um problema que resultou do abuso do meu corpo, do meu vício, e aí eu tenho que fazer o quê? Parar de me alcoolizar, porque senão eu vou morrer. E aí acontece isso com tudo na vida, a gente vai abusando, por quê? Abusa na matéria, porque espiritualmente temos imperfeições. Essas imperfeições são escoadas para o nosso corpo para que nós possamos nos curar. Então, claro, não vou dizer para vocês que vocês têm que ficar felizes se tiverem um câncer, um problema de surdez, um problema de visão, uma diabetes, eu não sei, qualquer coisa que nós possamos ter, não é para ficar feliz, mas não é para ficar infeliz também. Pergunte a si mesmo, o que é que eu tenho que aprender com isso? O que esta doença quer me ensinar? Qual é o meu aprendizado com isso que eu estou passando e vivendo? E claro, faz a sua parte para se cuidar com a medicina dos homens, se possível faz a sua parte para se cuidar com a medicina espiritual e pede a Deus misericórdia para que você, que eu, que nós possamos curar espiritualmente, converter as nossas imperfeições em virtudes para que a doença seja desnecessária de continuar nas nossas vidas. Confesso a vocês, diz Chico, e vocês lembram que ele morreu com mais de 90 anos, confesso a vocês que não vi o tempo correr. Por mais longa que nos pareça, a existência na Terra é uma experiência muito curta. A única coisa que eu espero depois da minha desencarnação é reticências. Espera aí. O que vocês esperam? Sabe quando alguém desencarna, o que você fala para consolar a pessoa que ficou?
Ai, digamos assim, o vizinho, a vizinha faleceu, você vai cumprimentar o vizinho. O que você fala pro vizinho? Geralmente a gente não diz assim, agora descansou, né? Descansou? É essa a nossa meta? É essa a nossa expectativa de vida? Então Chico fala, a única coisa que eu espero depois da minha desencarnação é a possibilidade de poder continuar trabalhando. Gente, trabalho é cura, trabalho é transformação moral, trabalho é serviço construtivo que repercute, que volta para nós. Trabalho é amadurecimento, é uma bênção o trabalho. Quantos de nós presos nas suas casas agora nessa época de pandemia, de quarentena, disseram que estavam enlouquecendo sem ter o que fazer. Se ainda pudesse ir no shopping, ir no cinema, ir numa praça, jogar futebol, né, com a galera, até não teria sofrido muito. Mas ficar em casa, vocês não ficaram cansados? Não ficaram tristes, deprimidos muitas vezes? Por quê? Porque faltou trabalho. E trabalho não é só aquele, pega uma enxada e vai capinar o quintal, pega um pano de pó e vai limpar a janela. Não é só isso. Trabalho é toda ocupação útil. Então, precisamos continuar trabalhando. No caso de Chico, ele era muito trabalhador, era um grande servidor do Cristo na Terra, foi um grande servidor do Cristo na Terra. Trabalhou durante todos os momentos em que ele teve condições físicas de fazê-lo e nós devemos esperar a mesma coisa. Não tem essa de morrer, descansou não. No dia que eu desencarnar, se vocês ficarem sabendo, por favor não digam assim, a Vânia descansou. Não, tomara que a Vânia já arranje um trabalhinho lá do outro lado. Não vai ser de ser palestrante, porque com certeza a qualidade lá é muito maior do que a minha, mas que seja, por exemplo, sentar do lado de alguém que está palestrando para dar alguma sugestãozinha pequena dentro do que eu posso, ou fazer alguma outra atividade útil, ou ir para um centro espírita trabalhar, ou ir servir num hospital espiritualmente, qualquer coisa, mas a gente tem que trabalhar, tá bom? E as últimas duas frases pequenininhas, Chico dizia: sempre recebi os elogios como incentivos dos amigos para que eu venha a ser o que eu tenho consciência de que ainda não sou. Olha que beleza dessa frase. Você faz isso tão bem. Puxa, obrigado. Farei tudo para fazer bem de verdade. A gente tem que admitir que nós não somos perfeitos e que por melhor que você ache que uma pessoa é em alguma coisa, ela ainda pode melhorar. Chico tinha certeza de que ele era imperfeito e que essa consciência o colocava numa posição de humildade e dizer, olha, eu tenho muito o que fazer porque eu tenho muito o que aprender ainda, o que melhorar. Então, quando alguém elogiava, ele humildemente agradecia, porque essa gratidão dele era que ele estava recebendo um incentivo para ser aquilo que ele ainda sabia que ele ainda não era. E por fim, uma frase que muitos de vocês com certeza já viram, já compartilharam com a imagem do Chico por aí, Facebook, Twitter, Insta. Ele disse assim: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Então, gente, fechando o nosso papo de hoje, lembrem-se que o mundo está polarizado. O Brasil está polarizado. As pessoas antigamente discutiam se aquela escola de samba de um era melhor que a escola de samba do outro. Discutiam se o time de futebol de um era melhor que o time de futebol de outro. Se a cor que eu gosto é mais bonita que a outra cor. Hoje nós estamos nos odiando, nos dividindo, nos acusando, nos humilhando, nos perseguindo mutuamente, sem lembrar que o outro tem a sua perspectiva, o seu ponto de vista, ele acredita estar certo por qualquer que seja a razão, tipo, eu não consigo enxergar por que ele vê que isso é certo, mas ele está vendo como certo. Então a gente tem que parar de magoar e ferir os outros. A gente não quer ser magoado, não quer ser ferido. Mas é melhor ser a bola de vez nesse aspecto do que nós chutarmos os outros. Então vamos tentar, nós como espíritas, nós como cristãos, nós
olhando as notícias e não sabendo o que é verdade e o que não é. Vamos abrir o coração a Deus, pedindo inspiração para fazer as melhores escolhas. Não estou falando de lados, mas de conduta. Eu posso ser azul, amarelo, verde, preto, vermelho, e todas as cores estarem certas ou todas as cores estarem erradas, mas não importa. O que importa é o que eu faço com isso. Eu posso ser direita, esquerda ou centro, não importa. Importa o que eu faço naquela posição. E vamos construir um mundo melhor. Tá na hora da gente começar a mexer nesse mundo. Mexer de verdade. É amor que falta. É caridade que falta. A palavra que tem origem latina de uma palavra que significa amor. Nós precisamos lembrar que não só o político vai reencarnar como uma mulher paupérrima eventualmente, mas que a mãe de família, o pai de família, o chefe, o subordinado, o amigo, o irmão, o profissional ruim, o mau motorista, qualquer papel que a gente exerça na vida terá repercussão na nossa existência. Eu quero ser boa pessoa. Vocês querem ser boas pessoas. E todos nós querendo ser boas pessoas, nós vamos mudar o mundo. Não vai ser para ontem, não é para hoje, possivelmente não seja para amanhã, sexta-feira, dia 31 de julho. Mas quem diz que não será daqui a 6 meses, 1 ano, 10 anos? A gente não precisa esperar 2000 anos para poder olhar para esse conteúdo e dizer, puxa, finalmente o mundo mudou. Vamos parar de ajudar o mundo a carregar e multiplicar amargura, ódio, rancor, maldade. Chega de palavra amarga, chega de rancor, chega de julgamento. Julgue a si mesmo, melhore a si mesmo, aponte o dedo para si mesmo e faça o melhor, porque a única bagagem que a gente leva é essa, aquilo que nós somos. E trouxe todos esses conteúdos aqui de Chico para trazer para vocês sentimentos mais profundos meus também, porque eu acredito nisso que eu falei. Eu convido vocês a estarem comigo nessa luta por um mundo melhor, sabendo que nós somos imperfeitos, que nós não vamos transformar muita coisa, mas se a gente transformar o mundinho à nossa volta, a gente já está fazendo a nossa parte. Ali no fundo, eu ganhei há algum tempo de uma amiga virtual, não a conheço pessoalmente, esse quadro do Chico. Ele sempre está aqui no fundo. Ele sempre está aqui no fundo comigo. E foi baseado na vida dele que eu quis compartilhar isso com vocês, da gente sentir que dá para fazer mais e que a gente pode mudar o mundo, tá? Acreditem nisso, vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Eu convido vocês e a gente vai junto, mãozinho dado, um segurando o outro para ninguém cair, tá bom? Vamos encerrar com a nossa gratidão imensa ao Pai Maior, a Jesus, ao próprio querido Chico, que cedeu as suas palavras a nós e aos nossos mentores, ao nosso anjo, e seja a quem for que está aqui me trazendo essa emoção, porque pessoalmente eu sei que não sou a pessoa suficiente para atrair a presença do Chico, mas quem sabe de algum amigo dele que tenha tido a misericórdia de vir compartilhar desses momentos conosco. E se eles estão aqui comigo, com certeza estão aí com vocês. E eu espero que vocês tenham sentido o mesmo envolvimento, a mesma emoção, a mesma alegria e a mesma confiança que eu estou sentindo agora. E que Jesus, o nosso irmão maior, não desista de nós que ainda caminhamos tão lentamente. Muitas vezes nos arrastamos, mas que a gente tenha junto com o Mestre a certeza de dias melhores. E que nós tenhamos certeza, junto aos nossos mentores, de que nós temos condições de fazer mais e que esses amigos espirituais estão nos ajudando. E que nós possamos ajoelhar aos pés do nosso Pai Maior e dizer, obrigado, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos a vencer, primeiro e sobretudo a nós mesmos. Que Deus abençoe o nosso planeta azul, todas as formas de vida, todas as boas intenções, e que haja um despertamento urgente, coletivo, de todas as almas para o bem. Que assim seja. Gratidão, boa noite a vocês e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Beijo, gente, boa noite, valeu a companhia.